Olá, nesta edição da retrospectiva do segundo semestre de 2015, o destaque é o polêmico RJU, Regime Jurídico Único, proposto pela Prefeitura. Está começando o Jornal da Câmara. No final de setembro, os servidores públicos municipais de diversas áreas estiveram presentes na Câmara. Eles participaram de uma reunião com 13 vereadores para discutir a implantação do Regime Jurídico Único, o RJU. Também participaram do encontro representantes de associações e o presidente do Sindicato dos Servidores, Pedro Zanotti Filho. Pedro ressaltou a importância do encontro e lamentou a ausência de vereadores do PT. É triste, esse legislativo hoje, ele tem 9 vereadores do Partido dos Trabalhadores, do PT. 9 vereadores. Não tem nenhum aqui, nenhum para representar a bancada, para dizer assim, eu estou para representar a bancada dos 9, para ouvir os trabalhadores falando. Nenhum veio. Tem vereadores de todo o partido, nenhum veio. Mandou assessoria. Então, assim, na minha opinião, um projeto de tamanha envergadura, 721 itens, certo? Que faz uma economia em torno de 300 milhões de reais para o governo, em cima das costas dos trabalhadores. E uma pessoa que é vereadora, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, 9, nenhum ficar para representar a bancada porque tem outros compromissos. Eu acho que os outros vereadores também tinham outro compromisso. Eu não sei nem o tamanho do compromisso, mas se por respeito aos trabalhadores, por respeito aos servidores, deveriam, no mínimo 1 ou 2, ter mandado os assessores para o outro compromisso, mandava 7 vereadores para o outro compromisso, e ficava 2 aqui. Eu acho que era o mínimo. Os 9 ter ido em outro compromisso é muita cara de pau mesmo, viu? A administração hoje coloca que o RJU é bom para o servidor seletista. E é bom até para o servidor estatutário. Da maneira que está, não é bom. Nós conhecemos vários estatutos, não que, alguns... Até para nós entender esse conjunto, nós sabemos que a questão do RJU é constitucional. Uma hora vai ter um regime jurídico único e até tem que ter um regime jurídico único, certo? Porque também não há justiça aonde você ter 2 tipos de servidor, um tipo considerado casta e a outra não. Porque nós temos hoje isso. Nós temos um tipo de servidor e o outro tipo de servidor. Tem que ter um tipo só de servidor, com os mesmos direitos. Mas esse projeto, do jeito que foi apresentado, ele faz o seguinte, ele joga todo mundo para baixo. Que essa não é a intenção. Essa não é a intenção. A intenção é, historicamente, todas as diretorias que passaram pelo sindicato brigou por isso, por um regime jurídico único. Mas um regime jurídico único que o servidor seletista não perca nada, e os atuais estatutários também não percam nada, que faça um conjunto, sim, de uma lei, aonde daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, nós temos condições de continuarmos na prefeitura de Guarulhos, porque sinceramente, da maneira que está, eu acredito, a maioria, professores, trabalhadores da saúde, esses trabalhadores, eles vão embora. A representante da Comissão Mista de Servidores, Elaine Minatti, destacou alguns pontos importantes do projeto. Ela falou sobre a possível não incorporação dos adicionais por tempo de serviço no salário dos servidores, como quinquênio e sexta parte. É a contagem de tempo que o seletista não vai carregar quando da migração. Então, na prática, todos vocês devem conhecer, eu não sei se os vereadores aqui presentes conhecem, na proposta, o tempo de seletista que a pessoa tem no serviço público, ela não vai contar para efeitos dos benefícios. Então, do quinquênio e do ATS. Do quinquênio e da sexta parte. Nós entendemos que
Talvez essa proposta tenha sido até feita sem cálculo, sem um cálculo prévio, mas assim, na simples perspectiva de não conferir isso ao seletista. Nós temos números que, inclusive, são números até maiores do que a realidade, porque eles totalizam 20 mil servidores que migrariam e, na verdade, vão migrar só 18 mil. Então, possivelmente, nesse número, a gente tem as pessoas que eles estão impossibilitando de migrar, que são as pessoas que têm, que faltam 5 anos para se aposentar. Então, por exemplo... quem hoje, dentro da realidade do seletista, teria um ATS para receber 5%, em torno de 5.400 servidores. 2 ATS, 3.000, em torno de 3.500. 3 ATS, em torno de 1.700 servidores. 4 ATS, em torno de 2.000 servidores. E 5 ATS em torno de 853. Hoje, dos seletistas que não teriam direito, porque ainda não têm 5 anos, nós temos em torno de 6.500 servidores. Então, vereadores, se vocês observarem, vai existir um escalonamento e nós não estamos falando que todos os servidores, por exemplo, terão direito a 5 ATS. Que seriam, no caso, 5 quinquênios. O que a gente percebe, inclusive, é que esses servidores que teriam um número maior de quinquênio são aqueles, inclusive, que menos ganham. São os braçais, o pessoal da poda da árvore. Então, a gente vê que não foi apresentado um estudo e até para demonstrar a inviabilidade disso. É importante também ressaltar que a contagem do tempo ela já foi definida em súmula do STF. Existe uma súmula, a 678, já foi julgado em casos de entes que fizeram a migração e não contaram o tempo. Então, essa proposta, se ela prosperar, ela vai ser uma proposta que vai prejudicar os seletistas, em especial aqueles que ganham menos, e ainda, obviamente, vai ser questionada na justiça, e como a gente tem uma súmula do STF, possivelmente nós vamos ganhar. O presidente do IPREF, Miguel Chueire, esteve presente na reunião. Ele disse que caso a administração concedesse aos servidores todos os benefícios por tempo de serviço nesse projeto, o impacto seria de R$100 milhões por ano nos cofres públicos. Contagem de tempo anterior para o ATS e sexta parte. Essa é uma questão que tem aparecido continuamente e que isso tem sido exposto o seguinte, que em primeiro lugar, a jurisprudência que vem se firmando no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é para onde serão carreadas todas as discussões judiciárias a respeito do projeto, se houver, pela aplicação da lei, desde sempre. A partir do momento que nós temos uma legislação municipal própria, todas as questões ali são dirigidas para a justiça comum. O entendimento que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem firmando é no sentido da inadmissibilidade de regime jurídico híbrido. O que significa isto? É você conferir a trabalhadores que estão num regime, não é? Direitos que pertencem a outro. Foi isso. Aliás, isso tem orientado as decisões do tribunal. No caso, entendemos que contar um tempo de trabalho prestado sob a égide da CLT e dentro do qual o trabalhador teve os seus direitos respeitados, obviamente, nós sabemos eles quais são, particularmente tem sido muito mencionado a questão do fundo de garantia. Fundo de garantia, todos os direitos têm sido garantidos. Então, contar este mesmo tempo para oferecer vantagens que estarão previstas exclusivamente no Estatuto, nós entendemos que juridicamente é adequado. Por outro lado, qual é o impacto disso? O impacto disso foi calculado. E o impacto imediato disto sobre a despesa de pessoal é de cerca de 100 milhões ao ano. Uma despesa que neste momento é impossível absorver.
Elaine Minatti questionou a possível não conversão de parte das férias em pecúnia, a popular venda das férias. Esse tema parece assim que ele já está na mente, né, do administrador desde antes do envio da minuta. Porque, apesar de hoje constar na 1429 e na CLT, teve um decreto publicado há alguns meses pelo prefeito que simplesmente suspende o direito de você fazer a conversão das suas férias em pecúnia, né? Nós, inclusive, entramos na justiça e restabelecemos esse direito para os associados da minha associação. Mas essa proposta, né, que ela acabou vindo materializada na minuta. Então, o texto, tanto o texto da CLT como o texto da 1429, são textos muito parecidos, que faculta ao servidor o direito de fazer a conversão das férias em pecúnia. Então, veja, não é o administrador que decide, mediante condições orçamentárias, se o servidor pode ou não converter a pecúnia. Isso está na CLT, na lei trabalhista máxima do país, e o nosso código, ele acompanhou e melhorou, porque a 1429, ela dá o direito da gente converter até 15 dias, e a CLT 10 dias. A proposta, ela é diferente. Agora, você pode pedir e será paga mediante condições orçamentárias e financeiras. Bom, isso a gente sabe no que vai dar. A licença-prêmio, por exemplo, quem é seletista talvez não esteja tão afinado, na redação da licença-prêmio é o mesmo termo, ela poderá ser convertida. O que acontece? A gente já nem conta mais com essa possibilidade de receber licença-prêmio em dinheiro, porque simplesmente eu tenho 23 anos de prefeitura. Até hoje eu consegui converter um quinquênio em licença-prêmio. O Jovino fez um decreto suspendendo e depois disso nunca mais a gente pôde vender. Você pode pedir? Sim, você pode pedir. Os casos demoram para ser analisados e, em geral, você tem que convencer para que você faça a venda. Então, e que eles te vendam. Ou você tem que convencer como? Que você está doente. São assuntos extremos. Então, também, apresentar isso como um direito de conseguir licença convertida em pecúnia, isso não confere com a realidade. Chueide transferiu para a Câmara a responsabilidade de avaliar a questão das férias. Férias em pecúnia e licença-prêmio em pecúnia, na verdade, você está falando de propostas diferentes, tem proposta de uma forma, proposta de outra. Eu acho que não cabe neste momento aqui, que é mais esclarecimento, ficar fazendo defesa, né? Aí acho que a Câmara, que está com o projeto em mãos, é que tem a competência para fazer a discussão, porque aí é discussão de conteúdo. Eu estou dizendo que eu entendo que meu papel aqui, presidente, é mais de esclarecimento. Eu quero dizer uma coisa, viu? Só aqui para a gente acrescentar esclarecimento. Todo mundo sabe aqui que eu também tenho origem na militância sindical. E como dirigente sindical, e como militante sindical, sempre fui contra o trabalhador vender férias. Férias sempre entendi que é para o trabalhador gozar. E se o trabalhador... Eu entendo que pensem de outra forma. Eu vejo hoje um tanto surpreso dirigente sindical defendendo isso, mas tudo bem, cada um tem sua visão. Só estou dizendo que do nosso ponto de vista, a gente sempre defende... Pessoal, vamos garantir a fala, por favor. A gente sempre defendeu férias gozadas, e é isso, priorizar o gozo das férias, assegurar. Nós temos regras na lei colocadas ali, nós temos regras colocadas, certo? Impondo às chefias, certo? Que não cancele as férias do servidor, certo? Nós temos... A política é garantir que o trabalhador consiga gozar suas férias.
Só lembrando que na CLT, a possibilidade de converter em pecúnia não foi reivindicação do trabalhador, foi reivindicação de patrão, que queriam acabar com a CLT e botar o pessoal para trabalhar. Só lembrando, tá? No próximo bloco, você acompanha mais destaques da discussão sobre o regime jurídico único. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Durante a reunião, que teve como pauta o regime jurídico único, a diretora do STAP, Renata Grota, levantou a questão sobre horas extras e banco de horas. Do banco de horas. Bom, hoje é muito até difícil falar em horas extras aqui na prefeitura, porque não vem pagando, né? A gente sabe disso, que a prefeitura está passando assim por uma dificuldade há um tempo, desde o início do ano. E aí, muitos servidores têm feito horas extras e acabam não recebendo, né? Só que agora, o que a prefeitura propôs? Ela propôs acabar de vez com o pagamento das horas extras. Ela quer instituir um banco de horas ad eternamente, para sempre, para todo o sempre. Primeiro a gente trabalha e depois, mediante a vontade dela, ela vai decidir se paga ou não as nossas horas extras. Ou seja, ela pode, a gente precisa, vai trabalhar e ela decide, olha, Renata, amanhã então é banco de horas. Fiz 8 horas, sei lá, 3 horas, banco de horas. Aí para aquele colega que sempre tem tudo, ele ganha as horas extras. E a gente só, aquela pessoa que contesta, vai ser só no banco de horas. Porque sempre, infelizmente, é assim que acontece. Então, banco de horas é gravíssimo e é para todo mundo. Só piora, né? Banco de horas, na verdade, o objetivo da administração é acabar com todas as horas extras, como deve ser o objetivo de toda a administração que trata com seriedade. Renata também falou sobre a redução da licença de gala e de luto de 8 para apenas 3 dias e da redução das folgas abonadas dos estatutários, que passariam de 8 para 2 por ano. Da licença em virtude de gala, que é a licença casamento, né? Hoje, o servidor seletista conta com... Me falta... Eu nunca casei, são 5 ou 3 dias, Sara? 5. Então, servidor seletista, eu sou amaziada. O servidor seletista tem hoje 5 dias. E o servidor Não, calma, gente, calma. O servidor seletista tem 5 dias. O professor, pela CLT, são 9 dias. E o estatutário da prefeitura tem 8 dias. E então, a prefeitura quer tirar de todo mundo. Não interessa se você é seletista, se você é professor, se você é estatutário. Chega com essa palhaçada. São só 3 dias agora. É assim que ela pensa. Então, reduziu para 3 dias consecutivos a licença em virtude de gala, casamento. E aí a gente propõe que continue com a proposta da 1429,
E aí, gente, vamos, porque já está acabando. Da 1429, mas falta, tá colocado, Sara, da CLT dos professores, né? Para manter os 9 dias. Mas está no nosso projeto lá. Bom, essa é de doer de verdade, né? Porque assim, o conjunto de seletistas, eu sou seletista da área da saúde, sempre tive a impressão que o pai do estatutário fosse melhor do que o meu. Que o irmão de um estatutário fosse melhor do que o meu. Porque se, graças a Deus, eu não perdi nem pai, nem filho, nem irmão, nem cônjuge, nem companheiro até hoje, mas tive colegas seletistas que perderam, e é muito triste a gente ter que voltar a trabalhar com 2 dias, depois da perda de um ente muito querido. Imagina, Deus me livre, eu não gosto nem de pensar, mas a pessoa que perde um filho, eu acho que ela leva anos para se recuperar. Imagina em 3. É desumano, é desumano. Das licenças que cortaram, essa é a pior. Porque ninguém... Porque ninguém que propõe um negócio desse vai ter que cumprir os 3 dias. Porque ele pode ir e voltar do serviço a hora que ele quer. Porque a gente que precisa comprovar, fica muito difícil. Enfim, as abonadas. Que é o artigo 115 da 1429, o famoso artigo 115 da 1429. E aí, todos nós seletistas sonhávamos com um dia de termos as nossas 8 abonadas. E aí vem a prefeitura com um banho de água fria e diz, não, agora é 2 para todo mundo. Se quiser, tá de bom tamanho, se não quiser, é assim. Só que o que acontece? As ausências abonadas, as 815, ela não é só porque o estatutário ele precisa de mais dias para folgar. Não é por isso. Tem um fator, 2 fatores que precisam ser considerados e que são importantes, vereadores. Um deles é que o estatutário não tem fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. E aí, quando a gente soma as 8 abonadas em 5 anos, ela dá uma diferença com a licença-prêmio dos 3 anos, somando lá dá 5 anos de salário igual ao FGTS. Aproximadamente. Essa é uma dos fatores. O outro é que tem meses de 31 dias. E aí, o pagamento é feito pelos meses de 30 dias, e esses meses de 31, então você tem essas folgas para haver essa compensação. Esses são os 2 fatores que contam nas ausências abonadas. Com relação à licença gala e à licença luto, eu acho que tem propostas diferentes e cabe à Câmara realmente conduzir essa discussão e examinar, mas o processo legislativo é a respeito das faltas abonadas, que realmente a administração entende que é importante que se reduza esse número ao fazer a migração, que o número de 8 é excessivo. Vários vereadores falaram ao final das explicações. Praticamente todos pediram o arquivamento do projeto. Cadê o cálculo autorial? Cadê as situações? Olha, 4,5 milhões foi pago para essa Fundação Getúlio Vargas. A primeira coisa que teria que vir para a Câmara Municipal era o cálculo de aposentadoria dos funcionários. Era a primeira coisa, para ver se tem dinheiro. E não veio, vereadores, não veio o cálculo autorial. Não podemos votar de jeito nenhum num pedido desse. Tem que ser arquivado urgentemente esse processo. E no meu entendimento, quando o superintendente da IPREF veio aqui falar, o Miguel Chueri, ficaram vários pontos sem explicações plausíveis, né? Eu gostaria primeiro que a prefeitura apresentasse a conta segundo os cálculos preliminares que não foi falado aqui, nem no projeto consta. Então a gente não sabe. Não estou falando só de cálculo autorial, não. Estou falando de cálculo mesmo, impacto orçamentário. Não foi colocado no projeto isso. Como é que um vereador tem condição de votar algo que você não sabe se impactará ou não? A gente ouve que isso impactará 300 milhões, né? Vai tirar 300 milhões do funcionário
para repor os cofres públicos, coisa que não foi vocês que fizeram. Foi realmente uma inabilidade, uma incompetência administrativa do Poder Público Executivo. Outro ponto não explicado: 80% dos funcionários do CLT estão abaixo do teto. Logo, se essa lei vigorar, todos esses serão prejudicados na aposentadoria. Isso é fato, né? Não sou eu que estou falando, são os estudos preliminares. Outra questão que eu gostaria de falar: tem vício formal, senhor presidente. Esse projeto de lei tem vício formal. Logo, se tem um vício formal, tem ilegalidade. Ele não contou com a participação, ponto 1, não contou com a participação dos servidores, infringindo o parágrafo 2º do artigo 92 da Lei Orgânica Municipal. O texto retira vários benefícios da classe, contrariando o parágrafo 1º do mesmo artigo. E o terceiro: o cálculo atorial não consta no projeto, logo impede análise técnica, ou seja, existem muitos vícios formais, existe ilegalidade. Sem contar a ilegalidade, existe imoralidade, que é retirar o dinheiro, retirar benefícios dos senhores. Então é por isso que eu digo, senhor presidente, para encerrar: o Partido dos Trabalhadores cometeu estelionato eleitoral. Nada disso foi falado para os senhores antes de votar neles. E agora estão cometendo um estelionato eleitoral. Querem retirar do bolso dos senhores para repor a incompetência administrativa deles. E para concluir, senhor presidente, o superintendente do IPREF, Miguel Chueri, disse aqui em alto bom som, algumas vezes, né, e todos aqui ouvimos, que vários problemas dessa lei do RJU compete à Câmara analisar. Então são vários problemas. Se compete a nós, eu faço o encaminhamento, e já protocolei isso semana passada, eu faço o encaminhamento para que nós arquivemos esse projeto, porque do jeito que está, não dá. Vamos arquivar. Se compete a essa casa, então vamos arquivar. Foi falado pelo Executivo, foi falado aqui. Conclui, vereador. Por quem representa o Executivo. Compete a essa casa. Então, se compete a essa casa, vamos arquivar. Os vereadores afirmaram que não seria possível salvar o projeto com emendas. A meu ver, como advogado, o vereador Guti acabou de se referir, esse projeto ele é impossível de saneamento. Ele tem vícios formais que poderia ter sido observado, e se assim tivesse ocorrido, talvez essa reunião aqui não estaria ocorrendo. O artigo 92 da Lei Orgânica do Município, ele não faculta, ele obriga, ele impõe. Se interpretar a letra, ela é bem clara nesse sentido. Me parece que o projeto chegou na casa sem cumprimento desses requisitos. O edital, a assembleia, tudo mais aquilo que um sindicato normalmente faz. Então, quando não atendeu este requisito, entendo eu que cabe ao presidente da casa, nem precisa passar pelo plenário, do arquivamento liminarmente desse projeto. Então, senhor presidente, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade nessa hora como presidente do Legislativo. A Vossa Excelência é guardião da Lei Orgânica do Município, a Vossa Excelência é guardião do regimento interno, tem várias irregularidades no projeto. O artigo 92 da Lei Orgânica, o senhor tem que fazer cumprir. Vossa Excelência tem que devolver imediatamente esse projeto ao Executivo. Por quê, senhor presidente? Isso aqui, senhores, está mais para uma peça orçamentária do que para um regime jurídico único. Outros parlamentares também se pronunciaram em favor do servidor público. Eu deixei bem claro, na reunião que teve com o governo, Celestino, os vereadores, falei com o prefeito, mas ele não gostou muito bem não, e o Miguel estava lá também, ao qual eu cumprimento. Ouça os trabalhadores. E quem é os trabalhadores? Quem representa os trabalhadores na categoria? O sindicato. Então tem que ouvir. Deixei claro, o sindicato representa e tem associações. Ouçam também. Porque, como eu falei em outra sessão anterior,
O país que nós nos encontramos hoje é só tirando o direito dos trabalhadores. Isso não é só na categoria de vocês, é na minha também, no qual eu estou como diretor do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e região. Agora, eu não vi, pergunto às senhoras e os senhores, vocês já viram algum patrão fazer algo favorável para a classe trabalhadora? Aí que entra o movimento sindical, para discutir as cláusulas que estão sendo pontuadas dentro de uma negociação. Jamais um movimento sindical vai ser favorável a banco de horas, Miguel. Nunca. Nunca. E também não vem dizer, por exemplo, da hora extra, que alguns sindicalistas são a favor. Diz já, hora extra. Diz hora extra. Então quer dizer o quê? O extra não tenha que exceder a lei daquilo. Não tenha que exceder a lei daquilo. É um meio também de você já ter um extra. Porque o salário que nós ganhamos no nosso país é uma infâmia. Então por que não pode ter? Pode sim, Romildo. Desde que seja negociado com eles aqui, com o sindicato. É isso que o movimento sindical entende. Eu acho a injustiça dos nossos direitos, que já adquiridos já pela CLT, que nos garantiu, os direitos como estatutários, eu acho que não deveríamos abrir mão, enquanto funcionário. E bem disse aqui o GCM, o Leandro, que deu um grito aqui, eu conversando com o Bueno, eu sou guarda civil municipal, de 98, e como disse, a questão das horas extras, não diferente eu acho que dos demais funcionários, o guarda civil municipal, ele não se oferece a fazer hora extra, ele é convocado a fazer hora extra, então ele é convocado a trabalhar e depois vai ser oferecido um descanso a ele. Então acho que são pontos, tanto o Miguel, e eu acho que o Celestino foi muito feliz aqui em dizer, né, hoje o projeto está aqui dentro dessa casa, e a gente está aqui, eu enquanto funcionário, vou estar ao lado do funcionário, mas a gente sabe que o governo tem força aqui dentro da nossa casa, e se não for pelo arquivamento, eu acho que assim, o Celestino bem disse, e a gente tem que trabalhar em cima de um substitutivo para garantir os nossos direitos que já foram conquistados e não abrir mão de nenhum deles. A lei orgânica, no artigo 92, já foi dito aqui sobre o parágrafo 1º, que não foi cumprido. E eu fui até lembrado que o parágrafo 2º também não foi, que é o quê? Não tira nenhum direito adquirido. Então, isso já não pode vir para esta casa. Se já não cumpre o primeiro e o segundo, por que esse projeto vem aqui para esta casa? Por isso, senhor presidente, como o doutor Miguel colocou, cabe à casa fazer uma correção. Eu acho nada mais justo que a casa fazer justiça. Arquiva este projeto. Arquiva este projeto, volta este projeto para lá. Chama os trabalhadores, aí vai conversar, ter diálogo, ter discussões, e aí sim mandar um projeto, mas um projeto que não seja justo só para o executivo, mas principalmente para o trabalhador que trabalha honestamente. Qual é o trabalhador que não gostaria de tirar suas férias com a família? Mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você vai viajar como? Como que você vai viajar? Como que você vai viajar? Não dá para viajar. São direitos adquiridos como? Lá atrás, pelo sindicato, por luta, e agora nós vamos tirar isso. Outra coisa, com todo o respeito ao representante da FGV que se encontra aqui, foram contratados, não tem culpa disso, receberam uma fortuna, aonde a Elaine bem colocou aqui, por custo zero, seria um projeto muito melhor. Por isso, vamos arquivar em respeito aos senhores. Diante da resistência da Prefeitura em discutir o conteúdo do RJU, os servidores municipais entraram em greve. Como você deve lembrar, foram 2 dias de manifestações que resultaram no arquivamento do projeto. A expectativa dos servidores é de que o prefeito ouça as reivindicações da categoria antes de apresentar a nova proposta ao Legislativo. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com mais uma edição de retrospectiva para você na segunda-feira. Bom fim de semana!